Muito bom dia. Boa tarde, boa noite para o Japão, para a Espanha, quem estiver de fora, o horário que você vai assistir. Hoje nós vamos falar sobre o poder da transformação através da verdade. A verdade transforma, ou transformados pela verdade. O tema do livro é Transformados pela Verdade. E eu fiz um trocadilho aqui, coloquei a verdade, vou até colocar aqui na live. A verdade transforma. Mas afinal, o que é verdade? O que é mentira? Deixa eu convidar a galera aqui, bora convidar o povo. Nossa, eu preciso falar com a Dani. Bora falar a verdade? Essa verdade transformadora? Enviar. Bora lá. Bom, estamos aqui estudando o livro Uma Vida com Propósito. Estamos no dia 24, o livro propõe 42 dias, né? A versão atual. Antes eram 40 dias, a gente se propôs a ficar 40 dias aqui juntos. E aí a gente viu lá um embasamento, depois ele traz como o propósito da vida de qualquer ser humano se compila em 5 propósitos. A gente está no terceiro propósito. O primeiro é agradar a Deus, e a gente viu bastante sobre isso. Pertencer à família de Deus, e agora ele está trazendo o propósito da santificação, que a gente precisa ter essa sede, procurar por isso, né? E aí a gente já vem falando um pouco sobre isso. E ontem a gente falou do crescimento espiritual, como que ele se dá, por 3 pontos. Tomando cuidado com aquilo que você se compromete, porque o que você se compromete diz sobre o seu nível de maturidade emocional, e quando você está imatura emocionalmente, você busca no outro aquela compensação, e você tem dificuldade de enxergar a centelha divina no outro. Então, você acaba, você acaba terceirizando aí algumas questões, né? Então, você não consegue assumir e crescer espiritualmente. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente viu ontem. O segundo ponto é sobre a parte de Deus e a nossa parte. Cada um tem 50%. Aí eu falei ontem sobre acreditar e sentir a potência de vida que está na vida do outro. Esse movimento de eu acreditar na potência de vida do outro. Eu falo com o outro e acredito que aquela potência de vida tem total habilidade, destreza, sabedoria para fazer aquilo que ele dá conta e não aquilo que eu quero. Então, isso também faz parte do crescimento espiritual e emocional, desse amadurecimento. E aí, por fim, a gente falou sobre o reprogramando o piloto automático, né? E a gente falou do ciclo do comportamento ontem, a partir dessa ótica, e ele traz na escritura bíblica quanto que isso já é antigo. A neurociências traz hoje, né? E quanto que o ambiente impacta no nosso piloto automático. Então, isso foi o que a gente viu ontem. Bem-vinda, Gi. Vou aproveitar a Gi aqui já. E depois, quem assistir gravado, me manda um alô lá. Amanhã eu tenho um compromisso em São Paulo e eu vou sair cedo e volto só no final da tarde. Então, eu quero saber de vocês se a gente faz a nossa live de amanhã à noite ou a gente só pula um dia e vai para segunda-feira. Como que é para vocês? Porque eu até pensei em fazer mais cedo, sabe? Mas o Marcel quase me matou. Falou, que hora que eu vou ter que acordar? Eu falei, ele não precisaria acordar, só eu precisaria acordar. Mas ele não consegue, né? Então, ele falou, eu prefiro que você faça à noite, se para você tudo bem. Quando eu olho para o guarda-chuva das funções, né? Primeiro alinhamento aqui, com o meu bem, comigo, eu não me incomodaria de acordar tão cedo e fazer a live tipo 6 da manhã, 6:30 da manhã, mas para ele é um tanto desafiador. Então, eu me disponho a fazer à noite, quando eu voltar. Depois que eu voltar, né, eu dou um tempo, relaxo e tal, e eu posso fazer à noite ou na segunda-feira, a gente pula um dia. Aí, Gi, comenta aqui para mim, para eu saber,
E aí, quem assistir depois, ou se a Lena chegar, a gente fala de novo, tá? Como que fica melhor para vocês. Bom, e aí, no capítulo de hoje, ele traz o ponto da prefere segunda, beleza? No capítulo de hoje, ele traz, então, esse movimento da verdade que transforma. Aí, quando eu li esse capítulo logo, né? Vocês sabem que eu leio uma vez, depois eu vou reler. Sempre que eu escuto algo da primeira vez, eu me questiono. Então, eu perguntei para o autor do livro, o que é verdade para você? O que é mentira para você? Qual é essa verdade transformadora? E ele bate na tecla da Bíblia. Não trouxe minha Bíblia aqui hoje de novo, né? Ela estava ficando aqui, mas eu tirei ela daqui. A Bíblia, ele traz como a única verdade. Ela não é a única verdade. A gente vem falando sobre sagradas escrituras, que são milenares, o Alcorão, a Torá dos judeus, a Sagrada Escritura, né? E inclusive eu trago isso. Jesus era judeu, ele não era cristão. Então, a verdade, ela não é exclusividade da Bíblia católica, da Bíblia cristã, dos protestantes, que tem uma diferença de livros entre elas, né? Inclusive, minha gente, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. A Bíblia é o livro que está entre o número 1 mundial em vendas. Acontece que o autor traz uma ressalva aqui, inclusive que eu já tenho falado, que não adianta de nada ser o número 1 em venda se ninguém lê. Ter uma Bíblia de enfeite lá na casa só para dizer é bobagem. Entende? Então, não adianta ser o número 1 em vendas e não ter a leitura. Poucos são as pessoas que já leram a Bíblia de capa a capa. Eu mesmo nunca li a Bíblia, tipo, numa sequência de capa a capa. Já estudei inclusive, minha gente tem um livro que eu sou apaixonada por ele, que chama Banquete do Cordeiro, que é um olhar para Cristo a partir do Apocalipse. É fantástico esse livro. Eu estudei ele lá na época que eu fiz meu vocacionado, eu li ele já várias vezes. Quando eu sinto que eu estou indo para um martírio assim da minha alma, do meu ser, do meu que eu quero mais e não estou alcançando, eu leio esse livro. É fantástico. Mas eu nunca li a Bíblia inteira. Estou contando a verdade para vocês, né? Eu leio todo dia, mas eu nunca li ela linear, entende? Então, é um movimento que é real, mas a Bíblia é o número 1. E aqui ele traz a verdade transformadora a partir da palavra de Deus. Ele fala que isso é uma verdade transformadora. Então, o que eu fiz nesse capítulo? Eu peguei os 3 pontos fundamentais para a gente entender desse olhar da montanha. Lembra que a gente está lá em cima de um pico. Eu quero que a gente esteja para cima para olhar com um olhar observador todo esse movimento que está para baixo, tá? Então, ele fala, inclusive, que o crescimento espiritual depende da gente substituir, eu trouxe do livro, o crescimento espiritual é um processo pelo qual substituímos mentiras por verdades. Aí foi quando eu perguntei, mas o que é mentira e o que é verdade? E aí o que eu trouxe para nós sobre isso é a gente, inclusive, olhar para aquele ponto que ele falou anteontem, de romper as barreiras do condicionamento. Ele não fala isso, essa é a minha tradução, né? Que a gente vê lá no enraizamento dos 4 P's. Aqui, ó, romper as barreiras do condicionamento. Como que eu sei que eu estou promovendo a verdade? Como que eu sei que eu estou promovendo a verdade? É só a gente olhar o fruto nas nossas vidas. O fruto que a gente está gerando na vida do outro. A palavra que eu estou proclamando, ela está promovendo vida ou morte? É muito simples a gente ver isso. Sim? Muito bom dia, lindeza! Lena, eu falei aqui para a Gi que amanhã eu tenho um compromisso em São Paulo. A Gi prefere segunda-feira. E eu posso fazer a live amanhã à noite ou a gente só pula um dia e volta segunda-feira. Amanhã eu estou o dia inteiro fora. Então, eu faria amanhã à noite ou segunda-feira de manhã. Comenta aqui para mim, Lena, o que você gostaria, o que você prefere. Então, bora lá falar dos 3 pontos de hoje.
antes de eu entrar no ponto aqui, ele fala, que eu falei, né? Como que a gente sabe se a gente está promovendo, se a nossa vida está sendo restaurada por essa verdade do Espírito Santo que habita em nós, né? Eu falo que é só a gente observar o fruto. E aí no livro ele traz assim, ó, a palavra de Deus gera vida. Segunda-feira sem problemas. Ah, legal. Combinado. A palavra de Deus gera vida, produz a fé, promove mudança, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante futuro eterno. Olha tantas coisas que ele traz que a palavra promove. E aí numa passagem, Jesus diz, né? As palavras que eu disse são espírito de vida. Então, nesse movimento, quando a gente olha para essa verdade que edifica, independente da sua fé, da sua crença religiosa. Se a sua palavra está edificando, promovendo vida, ela é a verdade segundo o Espírito. Então, isso é muito simples, se a gente parar para pensar. E o essencial é simples, né, minha gente? Quando a gente olha para o oposto disso, a gente pode olhar para o julgamento, para a crítica, para as condenações. A gente pode olhar para as coisas mal faladas, para as fofocas. A gente pode olhar para o quanto a gente é resistente ao que o outro está falando, a gente não para ouvir, porque tudo que o outro está falando a gente já está tentando conectar e caber nas nossas caixinhas. Tá, e aí, será que o que ele está falando eu posso aproveitar algo? Tem a verdade por trás disso? Qual é a intenção? Sentir a intenção do que o outro está trazendo, sabe? Então, isso é um movimento que é muito simples, mas ele propõe aqui algumas coisas e a gente vai falar sobre isso. Tudo bem por aí? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Que carinha é essa, Lena? Segunda-feira sem problema. E a carinha assim, meio de triste. Amanhã eu vou Amanhã é dia? É amanhã o dia, amor? Não sei se é hoje ou se é amanhã o dia em memória do Holocausto. E amanhã a gente vai no Museu do Holocausto em São Paulo. Fazer uma visita lá. Vai ser muito rico de espírito. O dia é hoje da memória e amanhã que a gente vai ser um dia rico de espiritualidade amanhã para mim. Eu já fui em outros museus e é uma experiência assim, surreal. Não sei se vocês conhecem, quando vocês tiverem oportunidade, estiver numa cidade que tem o Museu do Holocausto, visitem. Bora lá então? Depois conto tudo. Sou uma boca aberta. Então, o primeiro ponto que ele traz é aceitar a Bíblia como sua autoridade. E aí eu fiz uma tradução para esse, né? Aceitar as Sagradas Escrituras, porque eu não vou me limitar, já falei, né? A Bíblia que ele traz, porque se a gente se limita na Bíblia, a gente está condicionado a ficar na caixinha espiritual. Então, aceitar a autoridade das Sagradas Escrituras. Vamos pensar pela lógica. Se elas são milenares. E assim, olha para o número de desenvolvimento que teve a partir das Sagradas Escrituras. Quantas pessoas se tornaram mestres a partir das Sagradas Escrituras? Como Marshall Rosenberg, lá o cara da comunicação não violenta, como o Bert Hellinger, como o próprio Jesus, como Moisés, como era o nome daquele senhor? A Gi deve saber, aquele que psicografava,
Chico Xavier, olha quantos mestres passaram por essa terra. E é lógico, eu não tenho ideia, sabe? Madre Teresa, é que eu vou ter muito mais conexão com os que eu estudei. Mas olha para o número de pessoas, Chico Xavier, exatamente, Gi, o número de pessoas que acessaram as Sagradas Escrituras e se dispuseram à ação do Espírito. Então, a aceitar a autoridade das Sagradas Escrituras vem de encontro com esse olhar amplo, do todo, tá? E aí, o que é aceitar a Sagrada Escritura? É usar isso como uma bússola. Nani, bem-vinda, sua lindeza. É aceitar isso como uma bússola, um conselho, o parâmetro que a gente pode usar para discernir e tomar uma decisão mais assertiva. Eu contei para vocês ontem que o ponto, para mim, fundamental dos evangelhos é a relação que Cristo estabelece com as pessoas, resgatando dignidades, restaurando intimidade com Deus. Desse Deus que habita dentro um dos outros. Não é do Deus que está no templo conceitual. Então, esse movimento da gente aceitar a autoridade das Sagradas Escrituras sobre a nossa vida para nos ajudar a dar direção, bússola. Quando a gente toma, e olha, eu vou falar isso sobre aprendizado com livros, né? Vai ter ali mais à frente. Mas quando a gente toma um livro na nossa mão, a gente está diante daquela mente pensante. É um conhecimento. Da gente olhar para aquilo como algo que o que eu posso tomar daqui que vai mudar a direção das minhas ações, santificando o meu coração, a reta intenção do meu coração. Entende? Então, esse é o primeiro ponto dessa busca por essa maturidade e crescimento espiritual e desse movimento que ele propõe aqui no livro hoje, sendo transformados pela verdade. Tá? Segundo ponto, assimilar a sua verdade em 5 etapas, ele propõe. Quais são essas etapas? Eu não vou discorrer sobre todas, porque tem algumas que é muito, né? Não faz sentido eu discorrer, mas receber a palavra, ler, pesquisar, memorizar e refletir. Receber, vocês estão aqui, diante de mim, na leitura de um livro, no estudo bíblico dele, no estudo bíblico não, no estudo mais aprofundado desse livro, que tem um contexto religioso. Mas como que a gente usa isso para a nossa vida prática cotidiana e como que a gente integra isso em quem somos para fazer melhor as coisas ou fazer com uma reta intenção melhor de promover vida para as pessoas que tocam as nossas vidas a partir do nosso empreender. Como que eu equilibro os pratinhos da vida pessoal com a vida profissional e integro quem sou naquilo que eu integro para entregar. Foi trocadilho aqui, né? Mas eu integro quem eu sou na minha totalidade e eu entrego o meu melhor para aquela pessoa. Ela vai tomar aquilo que é o suficiente para ela, naquele momento da jornada dela. Então, esse movimento de assimilar essa verdade, a partir de 5 etapas, é receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir. Então, tudo que a gente está fazendo aqui vocês estão recebendo, assim como eu recebo do autor e transmito para vocês. Assim como vocês também estão recebendo do autor quando vocês ouvem o capítulo do livro. Ler é uma coisa que eu faço todo dia, eu leio. Pesquisar. Muitas vezes eu paro num ponto e vou pesquisar. Isso é muito natural em nós. Para quem está na área do desenvolvimento humano, então, não só para quem está na área do desenvolvimento humano. A Lena, por exemplo, que está no artesanato. Quando ela ouve algo ou bate o olho em algo que ela fala, nossa, eu quero saber mais sobre isso. Ela vai atrás de um professor, ela vai atrás, sei lá. Outro dia eu lembrei que tem mêsversário agora, né? De bebê e criança. Tem aquele... como fala? Cenário, coisa de foto, que vai fazer
ensaio fotográfico com a criança mexendo naquela massa do bolo confeitado. De repente, a Lena que está mexendo com aromatizante, com sabonetinho diferente, alguma coisa assim, ela pode desenvolver um produto voltado para o mêsversário da criança. Um aroma diferente para cada mês. Sei lá, tô chutando aqui. Ela pode pesquisar algo novo a partir de uma coisa que chamou a atenção dela. Então, esse é um movimento da pesquisa. Quando eu tomo algo, eu leio e pesquiso. Isso eu vou para além. A pesquisa é para nos aprofundar, né? Memorizar e refletir. E aí eu perguntei aqui, beleza, 5 passos simples também, segundo o que o autor traz. Mas como saber se eu estou semeando a verdade a partir da minha leitura, da pesquisa, da memorização? Como saber que eu estou semeando a verdade? Como saber que isso vai ser promoção de vida? A gente vai olhar para os frutos que as nossas ações estão gerando. A gente vai olhar para os frutos daquilo que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi. Entende? A gente vai olhar para os frutos. Na passagem das sementes que caem pelo caminho, ele traz no livro, inclusive, né? Que existem 3 tipos de solo. E aqui existem 3 evidências que nós rejeitamos a palavra que muitas vezes nos chega. E Deus fala com a gente através das pessoas. Então, às vezes alguma pessoa chega e fala, como eu falei ali no começo, a gente resiste àquilo que ela está falando. Eu nem deixo a minha terra, a terra do meu coração, ser um solo fértil para aquela palavra. Quais são os sinais que a gente está rejeitando a palavra? Seja aqui eu contando para vocês, ou seja do outro. A questão aqui é sempre a gente olhar por o ponto das perguntas. De eu me perguntar, de eu interrogar. O que a Luana está querendo me contar com isso? O que esse livro está querendo me contar? O que eu preciso aprender aqui? Quando a gente se coloca disponível na postura de aprendiz, o processo flui muito mais rápido. Agora, quando a gente está na postura imatura, que a gente viu ontem essa postura imatura, a gente acaba resistindo à palavra que chega através do outro, que pode ser uma palavra da semente da verdade. Mas aí, se a gente está nessa postura que eu vou trazer aqui, dos solos que traz na Sagrada Escritura, a gente vê que muitas vezes nosso terreno não está fértil, receptivo para aquela semente da verdade. Então, o que traz aqui, ó? Jesus diz, identifica 3 atitudes de rejeição. Eu trouxe lá do livro, tá? A mente fechada é quando a semente cai na beira do caminho e a mente não frutifica. A mente superficial é quando a gente está com o solo pedregoso. Cai, brota uma coisinha, só que logo que vem o sol, vem a tempestade, vem a rotina do dia a dia, vem a nossa correria, as nossas demandas que vão atropelando a nossa vida, o nosso tempo, logo some aquela florzinha que brotou. Era uma semente da verdade, mas não encontrou um terreno. Quando eu falo, por exemplo, você é a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que amar a você mesmo com todas as suas forças. Com café, de todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Quando eu falo isso, essas palavras muitas vezes caem em terrenos à beira do caminho, em terrenos pedregosos. Não frutifica. Uma mulher que não está com o guarda-chuva das funções em ordem, ela não tem tempo nem dinheiro suficiente para cuidar da pessoa mais importante da vida dela, que é ela. Para mim é muito nítido, assim, a mulher que quer ter mais tempo e quer ter mais dinheiro, e eu não estou falando que quer ter mais dinheiro porque ela vai produzir mais dinheiro, ela vai ter tempo, inclusive, para produzir mais dinheiro. Mas só de colocar em ordem o guarda-chuva das funções, tudo muda na organização do tempo e do dinheiro. São um dos 2 recursos que a gente... Tempo, energia e dinheiro, né? O TED dos recursos. Tudo muda. Quando eu coloquei ordem no guarda-chuva das funções, mesmo trabalhando na CLT, a minha previsão de transitar de carreira era de 2 anos.
Quando eu coloquei ordem no guarda-chuva das funções e entendi que eu era a pessoa mais importante da minha vida, eu consegui fazer acordos claros com as minhas filhas, consegui delegar mais no meu trabalho, eu voltava com energia para casa. Eu consegui permear, deixar o meu coração ser uma terra fértil para essa palavra. E é palavra de vida, promoveu vida para mim. Eu transitei de carreira muito antes. Entende? Então, quando nossa, não aumentei o faturamento. Eu só organizei as coisas por prioridade, primeiro em mim, depois em casa, depois, entende? Guarda-chuva das funções aplicado no dinheiro, no tempo, na energia. E o terceiro movimento da rejeição de uma palavra é a mente distraída, que é a mente, que é a terra com espinhos, onde essas sementes da verdade são sufocadas. A pessoa está tão distraída, tão ocupada, tão atarefada, tão tarefeira, que por mais que a pessoa diga, faça isso. Lembrei de uma pessoa, né? Eu fiz em agosto desse ano, eu promovi chamava roda de conversa. E era uma roda de conversa terapêutica para falar de relações abusivas, de situações, né? Como identificar isso. E aí eu fiz um passo a passo com 4 encontros. Então foi um movimento o primeiro encontro eu trabalhei a raiz, né? Para poder identificar os 5 tipos de violência que cita na Lei Maria da Penha. Então, inclusive, usei o processo da árvore, né? A raiz, os 5 tipos de violência. Psicológica, moral, patrimonial, sexual e física. Essas são os 5 tipos de violência oficial, digamos assim. Tem muitas outras, tá? Mas essas são as que são tratadas na Lei Maria da Penha. Eu quis me conter ali naquela lei. Então, eu trouxe o primeiro movimento. No segundo encontro, a gente falou um pouco sobre por que uma criança cala diante de coisas abusivas. E aí a gente trouxe o ponto da criança do 0 aos 7 anos. Eu trouxe como que é o comportamento, o que ela busca, enfim. E aí por que ela se cala. Depois, no terceiro encontro, a gente falou da fase da adolescência, dos 7 aos 14 anos. Por que uma adolescente, ainda que tenha potência, não fala e quais são as violências mais evidentes naquela fase. E, por fim, a gente falou da mulher adulta que passa por uma violência e tem a coragem de dar o basta. Então, a gente passou pelas fases, né, da vida no encontro ao longo do mês de agosto, 1 por semana. E aí, o que aconteceu? Teve muitas pessoas que tiveram lá, inclusive profissionais, né, da área do desenvolvimento humano, e teve pessoas comuns, enfim, foi muito rico esse encontro. E aí o que aconteceu? Uma das pessoas que acompanhou o encontro, um belo dia, falou, nossa, eu queria fazer um movimento de avaliação desse encontro, e tinha 2 pessoas comigo de parceria, né, nesse movimento. Eu estruturei, mas eu tinha 2 pessoas que estavam de parceria. Aí uma delas falou assim para mim, tem que buscar levar filho, tem que levar fazer não sei o que, tem que não sei o que, blá, blá, e tudo filho marmanjo, né? Tudo filho criado já. E tem que isso, tem que aquilo, e tem que aquilo. Eu falei, ô, abençoada, quase falo o nome dela aqui, não vou falar. Ô, abençoada, onde está o seu guarda-chuva das funções? Aí ela respondeu para mim, não é tão simples assim. Qual foi o terreno que ela rejeitou as sementes da verdade? Não é tão simples assim. Talvez ela esteja ali no terreno de espinhos, estava distraída. Ou estava tão distraída nos seus emaranhamentos, nos seus porquês, nos seus tenquês, nos seus tenho que fazer, que não tomou a semente para si. Então, esse ponto de tomar a semente, de assimilar a semente da verdade, ela tem muito uma postura interna. Por isso que ontem ele falou de maturidade espiritual. Eu trouxe a maturidade espiritual linkadinha com a maturidade emocional. Uma pessoa que não coloca o guarda-chuva das funções em ordem,
vai ser uma pessoa tarefeira, soberbada, sobrecarregada. Não tem crescimento. Não tem crescimento emocional, financeiro, espiritual. Não tem. Então, a gente olha para os frutos. Como que eu sei que eu estou assimilando ou não? Para o fruto? Agir, só pegando sementinha. Abre o coração para ser terra fértil dessas sementes. E aí, um ponto importante de eu trazer aqui, antes da gente passar para o terceiro ponto, é sobre o aspecto do meditar, refletir, né? Que ele fala aqui os 5 passos, as 5 etapas para assimilar a palavra da verdade é você receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir. Dentro desse ponto do refletir, o que eu quero trazer para vocês é algo assim, ó. Refletir apenas não é o suficiente. Eu tô aqui, tô refletindo. Essa abençoada passou 4 encontros comigo. Fazendo o quê? Refletindo. Concordando, compartilhando, falando. Mas, amada, sabe o que acontece sobre o refletir? Eu lembrei, inclusive, quando eu li esse trecho do livro, eu lembrei que eu fiz um estudo. Foi assim, quando eu estava no meu processo de resgate de mim, quando eu saí da relação abusiva, eu estava sendo acompanhada, assistida por uma psicóloga. Houve, né, uma tentativa de suicídio, então eu estava num momento depressivo bem lá no fundo do poço. Então eu estava com apoio emocional, né? Não precisei passar por psiquiatra, enfim, né? Não houve essa necessidade. Mas eu cheguei muito à beira, assim, do caminho, sabe? E eu questionava muito esse negócio dessa relação com Deus, porque eu acreditava nesse Deus conceitual, né? Eu ainda estava olhando para o alto, esperando, enfim. Eu era essa outra pessoa que muitas vezes está lá dentro de uma comunidade, né? Eclesiástica, dessa caixinha espiritual. Eu era essa. E aí, nesses meus questionamentos com Deus, teve um momento que que tinha um padre lá, que ele sabia tudo da minha vida, eu conversava muito com ele, eu me confessava, eu achava que eu era pecadora, eu era assim, tipo, por mim eu já podia estar na cruz, sabe? Era tipo isso. Tanto que eu estava em cima da moto na frente de um caminhão pra querer ser atropelada por ele. E Deus não deixou, foi a mão de Deus que me arremessou para aquele acostamento. Enfim, aí eu estava nesse movimento dessa busca, inconformada. Peraí, se é pra eu viver, eu não quero mais uma vida de merda. Como que eu faço? Aí, beleza. Fui eu, a orientada. Bom dia, Léo, seu lindo. Fui eu orientada por esse padre a fazer um estudo do silêncio numa outra comunidade lá, numa comunidade de Santo Agostinho. Inclusive, foi lá nessa comunidade, no retiro, nos estudos do silêncio, que eu me apaixonei pela história, Santo Agostinho não, perdão, de São Francisco. Foi lá que eu me apaixonei pela história de São Francisco. E aí, beleza. Fui lá fazer o estudo do silêncio. Amada, sabe o que é refletir e meditar a palavra de Deus? Não é o que, inclusive o livro traz isso, não é a gente ter uma ausência de pensamento. Assim como, né, quando fala em mindfulness, quando fala em meditação, as pessoas têm uma busca por silenciar a mente, uma busca de esvaziamento. No estudo do silêncio, é ao contrário, você lê passagens bíblicas orientadas para uma finalidade específica, e aí, aquela que mais te tocou, você pega só aquele versículo, é um único versículo, e você se concentra, direciona todo o seu pensamento, coração e intenção para aquele versículo. Os dias de estudo eram de terça-feira na época. Eles começavam às 7 da noite
ia até 9h30. Tanto que eu achava que aquele negócio era enlouquecedor. Eu ficar quase que porque era tipo 1 hora de contextualização, de uma dinâmica. Depois era o silêncio, o próprio nome diz, né? Estudo do silêncio. Era a gente ficar em silêncio na sala, isolado um dos outros, meditando exclusivamente sobre aquele versículo. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu comecei esse treco. Fiquei firme 6 meses lá. Não fui até o fim. Era 1 ano de estudo. E no final ia ter um retiro do silêncio. Não consegui. Bom, gente, 30% oral, né, minha gente? Pensa. Se eu ia conseguir ficar naquele trem. Mas foi tão poderoso. O tempo que eu tinha de previsão de alta da terapia reduziu em quase 1 ano. Quando eu comecei a fazer terapia, no estado que eu estava, ela falou para mim, a gente vai ficar junto pelo menos uns 3 anos. Quando eu terminei 1 ano de terapia, ela falou para mim, eu não sei o que você fez. Ela sabia que eu tinha contado para ela, que eu estava indo nesse retiro. E ela não botava fé que era isso. Ela falou, não sei o que você fez, mas você já melhorou 200%. Você já tem vida vibrando no teu olho. Isso, minha gente. E quando eu li esse ponto, assimilar a palavra, mas assim, eu rasguei meu coração naquele estudo do silêncio. E foi muito desafiador para mim. Eu pensei que eu ia enlouquecer. Mas é esse movimento da gente chegar, tipo, nesse questionamento. O que eu quero? O que você quer me contar? O que isso quer me dizer? É você estar disponível para assimilar a verdade que o outro te traz. Seja por meio da Sagrada Escritura, seja por meio de uma palavra como eu estou te trazendo aqui, seja por meio do livro, de qualquer outro professor que estiver diante de você. Qualquer pessoa é seu professor. Entende? Então, esse movimento é um movimento do assimilar essa palavra. Vamos para o nosso... Deixa eu só ler aqui o comentário da Lena. Não tem não tem maturidade, deve ser? Porque as pessoas acham que elas são autossuficientes, sem elas nada anda. Exato. Total. Inclusive, eu fui essa. A maturidade só delega quem tem maturidade. Isso que a Lena trouxe é tão interessante, é real. Para vocês que estão aí empreendendo, mulheres que estão empreendendo, que ainda tem casa, marido, filho, que tem que equilibrar os pratinhos. A maturidade o delegar envolve maturidade. E isso envolve os 3 níveis de tolerância. O que é essencial, que é negociável, que você pode abrir mão? Comunicar isso para o outro, com quem você vai delegar, é sinal de maturidade, é sinal de confiança na centelha divina e na vida que habita nele. É muito louco, tá? E é real. Terceiro e último ponto. Tomar água. Terceiro e último ponto. Estamos falando aqui sobre a verdade que transforma, a transformação por meio da verdade. Falamos ontem da maturidade, desse crescimento espiritual e emocional. E aí hoje, agora, a gente foi lá no primeiro ponto, falou sobre aceitar essa autoridade das Sagradas Escrituras. Falamos de assimilar as Sagradas Escrituras com 5 passos. E agora a gente vai ver o terceiro e último ponto, que não podia ser outra coisa que não seja colocar em prática. Colocar em prática esses princípios da Sagrada Escritura. Inclusive, eu trouxe a palavra que ele cita lá no livro de Jesus, né?
Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu e edificou a sua casa sobre a rocha. Aquela que ouve eu falando que você é a pessoa mais importante da sua vida, que tem que colocar em ordem o guarda-chuva das funções, é como uma mulher prudente que constrói a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Busca primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Quem duvida desta verdade, tenta colocá-la em prática, experimenta e vê o que acontece na vida. Giovana já fez, a Lena já fez, a Nani já fez. Resultado imediato. A Nani tem um resultado imediato na vida dela de um alinhamento de expectativa com o marido. Separar o dinheiro do negócio do CPF e do CNPJ. Em meses, ela estava quitando uma dívida que ela não tinha previsão de quando ia quitar. Não demorou muito, ela estava comprando a mesa de jantar dela lá para a sala dela. Ela não queria comprar qualquer uma. O guarda-chuva, ele traz resultado imediato. Imediato. Então, o que muitas vezes acontece? É que quando o outro traz uma palavra dura para nós, lembra que o outro é a voz de Deus para os nossos ouvidos. Ou quando nós somos duros demais com o outro, presta atenção. Esta palavra também está revelando algo sobre nós. A palavra de dureza que a gente lança sobre o outro vai mostrar, vai expor as nossas motivações, vai expor as nossas fraquezas, as nossas limitações, vai expor a nossa vulnerabilidade, vai expor as nossas dificuldades, vai expor a nossa arrogância de não pedir ajuda para o outro. Então, quando eu acho que o outro não é suficiente, quando eu acho que o outro não dá conta, no fundo, eu tô achando tudo isso sobre mim. Eu não tô conseguindo colocar em prática e assimilando aquilo que eu tô tomando como palavra de vida, de construção, de edificação. Então, o que eu quero trazer aqui no terceiro ponto, que é muito interessante que ele traz, é algo que eu fiz uma tradução aqui para vocês. Ele diz assim, ó, a atitude efetiva deverá ser pessoal, prática e verificável. Ele traz isso lá no livro. Eu traduzi assim, ó, a atitude efetiva deverá ser pessoal. Você vai pensar no elemento quem. Quem? Só que como ele fala que é pessoal, então é quem? É o individual. Sou eu. É você. Não é terceirizar essa atitude. Eu vou alcançar o céu, eu vou ser melhor, vou ser mais bem-humorado, ou vou estourar menos. Eu era essa, né? Eu não tenho culpa de explodir o outro que me provocou. Eu era assim. Falou que quis, levou pra lata, levou pra fuça. A pessoa vinha com uma quente, eu saía com 10 fervendo pra cima dela. Então, quem? Você vai pensar, eu. Aí eu com quem? Com qual relação? Que eu preciso assumir uma postura de prática. Com quem que eu vou colocar essa prática em ação? Será que é eu com o meu marido? Eu com minha filha? Quem? Qual papel precisa assumir aquele lugar para fazer algo prático? Em qual das funções? Aí ele continua aqui, né? Que é algo pessoal e prático. Dentro do prático, você vai pensar o quê? Então, se sou eu tendo que fazer um alinhamento com a minha filha, o que eu preciso olhar? Qual a situação? Qual é o fato? Qual é a emoção que essa situação desenvolve em mim? Para eu atender as minhas necessidades e eu poder
sentir a vida dela cooperando com a minha, promovendo vida para o todo. Né, eu mando, você obedece. Eu já fui essa mãe do eu mando, você obedece. Entende? E aí, o verificável é o quando. Qual é o prazo que isso vai acontecer? A gente não tem que ficar engolindo sapo. Até quando? Até quando? Então, em qual função? Para a gente colocar em prática tudo isso que a gente está falando. Olhando para o guarda-chuva das funções. Em qual função que eu quero, que eu preciso fazer algo? O que é esse algo que eu preciso fazer? Se eu preciso conversar, se eu preciso alinhar uma expectativa, se eu preciso fazer algo de mudar alguma coisa, o quê? O que é isso? E até quando que isso vai acontecer? Coloque um prazo, tem que ser verificável. Porque senão a gente se mantém lá na rejeição da palavra. Seja pela mente dispersa, pela mente resistente. Deixa eu ver quais são os 3 tipos de mente. Mente fechada, mente superficial e mente dispersa. Eu não consigo me priorizar, Luana. Eu não sou a pessoa mais importante da minha vida. Olha para esse último ponto aqui que a gente trouxe. Olha para o último ponto que a gente trouxe. Se você não consegue se priorizar, quem é a pessoa que está sendo prioridade na sua vida? Qual é a função que você está desempenhando sobre ela? Ontem a gente falou de tomar cuidado com os compromissos que você assume, porque é deles que faz quem você é. Se você assume a postura de ser mãe da sua mãe, você está se sobrecarregando à toa? Se você assume a postura de ser mãe do marido, também. Quais são os compromissos que está tomando o meu TED, meu tempo, minha energia, meu dinheiro? Quando eu coloco ordem no guarda-chuva das funções, e ainda que alguém duvide que isso é real, que é palavra e semente da verdade, experimenta. Experimenta. Quer ter tempo, dinheiro e energia para viver a vida incrível que você merece? Ó, a solução. Guarda-chuva das funções. Inclusive, eu tô pensando em fazer um grupo fechado com repeteco daquele de agosto lá. Depois eu vou colocar isso lá no grupo VIP. Quem tiver interesse, eu vou colocar uma votação lá. Vou explicar o que é, vou contar e aí quem tiver interesse vai vir. Na real, eu tô pensando em fazer uma masterclass para mostrar o que é e aí depois a gente vê o que faz. Eu queria fazer uma repeteco daquele. Vai ser bem interessante. E é guarda-chuva das funções. Para mim, minha gente, a solução de todos os problemas da vida tá aqui, ó. Guarda-chuva das funções. Inclusive, para você, empreendedora lindeza da minha vida que me segue aqui. Marcel e eu conversando, olha como que é a junção, né? Do amor, desse compartilhar da vida. Eu conversando com o Marcel, eu perguntei para ele, será que existe um guarda-chuva do CNPJ? Porque para mim é muito palpável já o guarda-chuva do CPF. E você acredita que nasceu o guarda-chuva do CNPJ? Marcel tem muita expertise em mercado de trabalho. E o guarda-chuva do CNPJ nasceu. Eu não vou contar ainda para vocês qual é a ordem, que a gente está estudando e rezando. Eu falei que eu vou colocar em oração. Deixa eu ver se essa semente é a semente da verdade. Deixa semear isso dentro de mim. Deixa eu experimentar na minha vida e ver se ela frutifica. Aí eu conto para vocês. Guarda-chuva do CNPJ. Eu vou contar tudo lá no grupo VIP. Vão para lá. Os movimentos vão ser feitos e registrados lá. Bom, é isso, minha gente. Quem quer ir para o grupo VIP, lá no link da minha bio tem o link dele, tá? Então, esse é o nosso dia de hoje. Então, lembrando, amanhã não teremos encontro,
porque eu vou estar lá em São Paulo. E aí, segunda-feira, às 9 da manhã, estaremos aqui no nosso encontro, nesse mesmo bate-local, bate-canal, falando do dia 25, né? Então é isso. Ó, um beijo grande para vocês, lindeza. A Gi já coletou mais. Hoje a Giovana saiu daqui cheia de sementinha, hein, Gi? Foi lindo. Nossa, devia ter feito hoje ao vivo, hein, Giovana? Não lembrei disso. Mas não tem problema, a gente faz outro dia ao vivo. Ó, beijo no coração de cada uma de vocês. Até mais.